Essa é a reunião das 3 horas. O dia que você não puder vir nesse horário, vem de manhã, vem à noite, mas não deixa de vir. Agora, presta atenção, eu preciso de toda a sua atenção. Se você não prestar atenção no que for pregado, você vem aqui à toa. Porque a Bíblia diz, pessoal, que as palavras de Deus, elas são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o que é lâmpada para o pé? É iluminar onde você está, tá? E o que é luz para o caminho? Aonde você for, ela vai guiando a sua vida. Diga glória a Deus. Então eu preciso que você preste muita atenção, porque olha para mim, o que eu vou pregar para você hoje é muito forte. Presta atenção, Sr. José. O que eu vou pregar para você hoje é algo muito, muito forte. Presta muita atenção. Hoje nós vamos aprender aqui, pessoal, que se nós nos equilibramos, presta atenção, o nosso Deus, ele lida com o nosso futuro. Ele lida com o nosso problema. Mas quando a gente não se equilibra, Deus não lida com o problema. Deus não lida com o futuro. Deus lida com a gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ai, pastor, eu quero que Deus lide com o meu futuro. Então você tem que se equilibrar. Pastor, como assim? Olha o que o Salmo vai dizer para nós. Coloca aí, Davi. Salmo 46, versículo 10. Bota na tela aí. Você pode anotar, estudar em casa. Vai lá, Davizão. Salmo 46, versículo 10. Meu amigo Davi Baruque. Excelente, campeão. Olha o que o salmista disse. Ó, tá aí na tela. Vamos lá, pessoal. Acompanha comigo. Vamos lá. Lê. Você pode ler junto comigo? Olha o que ele diz. Vai. Poxa, só ele está lendo? Vamos, pessoal. O corpo de Cristo não está morto, não. Está vivo. Quem está vivo, diga amém. Isso, vambora, Jefferson. Abre a boca. Ó. Aqui, aquietai-vos e sabei, vai. Isso. Então, calma, devagar. Ele está dizendo, ó, fica quieto e você vai ver Deus na sua vida. Diga glória a Deus, pessoal. Então, muitas das vezes a gente não vê Deus agindo, sabe por quê? A gente fica inquieto. A gente fica desesperado. A gente fica abatido. A gente fica emocionalmente mexido. Então Deus está dizendo, cabe a você ficar quieta, cabe a você ficar quieto, cabe Deus se manifestar na sua vida. Então enquanto a gente não fica quieto, Deus não vai agir na nossa vida. Pastor, mas eu estou na igreja, pastor, mas eu estou orando, pastor, mas eu estou correndo para um lado, para o outro, não vai adiantar nada. Hoje, presta atenção, você tem que sair daqui com a paz de Deus na sua vida. Hoje a minha oração é que você fique em paz, em nome de Jesus. Porque olha o que ele está dizendo, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é ser Deus? É estar acima da nossa força, é estar acima do nosso problema, é estar acima da nossa dificuldade. Então Deus, ele se manifestará a nós, ele vai se revelar a nós, mostrando que é Deus quando nós ficamos quietos. Fica quieto, calma, fica em paz. Ele está dizendo, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora sim, ó, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Então Deus vai te exaltar aonde você estiver. Até no meio da sua família. Diga que assim seja. Mas ele está dizendo, você tem que ficar quieto. Esse negócio de ficar inquieto e não consegue dormir à noite, e é uma tristeza, e rola de um lado para o outro no travesseiro. Deus não vai agir na sua vida nunca. Pastor, eu pensei que o senhor me dá uma palavra dizendo que Deus vai entrar hoje com providência na sua vida. Pode ser. Mas tudo que Deus quer é que nós ficamos como? Vai! Quieto! Então, enquanto a gente fica neurótico, enquanto a gente fica irritado, enquanto a gente fica triste, enquanto a gente fica sem paz, Deus não age. Olha o que diz o próximo versículo, 11. Coloca o 11. O Senhor dos Exércitos está... Diga glória a Deus, pessoal. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, quando Deus está conosco, a gente fica quieto, porque as coisas podem sair do nosso controle, mas jamais das mãos de Deus. Você entendeu? Então, o ficar quieto, pessoal, presta atenção. O ficar quieto é saber que Deus está no controle, é saber que Deus está cuidando de nós. Quer ver uma coisa? Abre em Tiago. Tiago, capítulo de número 1, versículo 20. Vamos lá? Porque, olha só, porque
A ira do homem não opera. O que não opera? Viu? Então, enquanto a gente fica irado, enquanto a gente fica revoltado, emocionalmente mexido, Deus não age. E se não é Deus que age, é o diabo que está agindo. Quantas pessoas agora estão botando a mão na cabeça e dizendo, eu era feliz e não perdeu o casamento. Agora estão num presídio, perdeu a cabeça, fez uma besteira, matou, espancou. Quantas pessoas agora pediram conta no trabalho? Por quê? Por causa da ira, por causa da raiva, do ódio, por causa da sensação, a perseguição, estava vivendo aquele momento. Então Deus está dizendo, abre os olhos, porque a ira do homem, o descontrole emocional, não opera a justiça. Então se não é Deus, é o diabo que está operando. Pastor, eu quero que Deus opere na minha vida. Hoje busco equilíbrio. Hoje busque sair daqui em paz. E você vai ter a mão de Deus presente na sua vida. Hoje você não vai pedir bênção. Hoje você vai buscar a paz de Deus. Hoje você vai dizer para Deus, Deus, eu quero sair daqui uma pessoa equilibrada. Deus, eu quero sair uma pessoa aqui na paz com o Senhor. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Continua. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia. Continua. Recebei com mansidão, presta atenção, a palavra em vós enxertada. Agora, a qual pode salvar o quê? A vossa alma. Então, olha o que Deus está ensinando para mim e para você. Ele está dizendo que a palavra, ela pode ou cuidar da nossa alma ou cuidar do nosso futuro. Vai depender se eu estou em paz ou não. Então, a palavra de Deus, ela vem para iluminar o nosso caminho, para abençoar o nosso futuro. Mas se eu e você estamos descontrolados, primeiro ela vai cuidar da nossa alma. Porque Deus não opera na ira, no ódio, no ressentimento, na mágoa, na vingança, na ansiedade. Deus não opera. Há pessoas que vêm para a igreja e saem da igreja e chega lá fora, fica ansioso, as coisas não aconteceram, agora vai acontecer, eu orei, eu pedi, não vai acontecer. Porque Deus não opera na ira, no sentimento. Abra sua Bíblia agora em João. Deixa eu pegar aqui para você, João 16, 33. Abra lá. João 16, versículo de número 33. Coloca aí, fazendo favor. João 16, 33. Olha só, Jesus Cristo falando, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então, presta atenção. Em Jesus nós temos paz. O que ele está dizendo? A palavra, tenho dito, a palavra de Jesus nos traz paz. Continua. No mundo teremos o quê? Aflição. Então no mundo vem a luta, o descontrole, a tristeza, as dificuldades. Mas aquele que ouve a palavra de Deus, ele tem paz. Então, viu? O mundo vem a ira, o ódio, a raiva, a tristeza, a ansiedade, aquilo que tenta roubar a nossa paz. Mas a pessoa que vem para a igreja, a pessoa que ouve a palavra de Deus, ela tem paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Leia. Então, quem ouve Jesus vence toda a tribulação. Você quer vencer aquilo que está roubando a tua paz? Ouça Jesus. Ele está dizendo, no mundo é aflição. No mundo você tem aflição. Em Jesus você tem paz. Ele diz, eu venci o mundo. Eu venci as aflições. Com o quê? Com a paz que eu te dou pela minha palavra. Então você precisa vir para a igreja para você ouvir a palavra de Deus e ter paz. Porque a falta de paz nos atrapalha. Vamos agora a alguns exemplos. Mas antes, eu quero fixar para você o que a gente precisa. Só mais 2 versículos antes da gente entrar. Jó 22, 21. Vamos lá? Jó 22, 21. Coloca aí. Jó 22, 21. Una-te, pois, a Deus e tem paz. E assim, desse jeito, dessa maneira, te sobrevirá o quê? O bem. Então a pessoa ela quer prosperar, não é errado, ela quer vencer na vida financeira, ela quer vencer na família, ela quer vencer em todos os lados. Mas Jesus está dizendo, primeiro você tem que se unir com Ele. Quando a gente se une com Deus, a primeira coisa que você tem é paz. Você está entendendo o que eu estou falando?
E depois de você ter paz, vem a vitória, o bem que você precisa. Então ele está dizendo, é um passo atrás do outro. Quer ver? Uma criança, ela não nasce correndo, ela não nasce andando. Primeira coisa que a criança faz é o quê? Alguém sabe? Não, se virar. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Não é? Quem é pai sabe. Ele não sabe virar. É ou não é? Vai engatinhar não. Antes de aprender a engatinhar, tem que aprender a se virar. É assim ou não é? Né? Vira de um lado, vira pro outro. Aprendeu a virar, aí começa a fazer o quê? Vamos, pessoal. Engatinhar. Depois de engatinhar, vai aprender a andar, não é? Vai ficar perto, aí cai, levanta, né? E depois de andar, vai aprender. E depois, você entendeu? Ele está dizendo, o bem só vem quando primeiro a gente se une a Deus. Isso é se virar, isso é engatinhar, isso é andar. Aí depois vem a paz. Você ficou em paz, Deus traz a vitória para sua vida. Por isso que o diabo não quer roubar o teu bem, o diabo quer roubar a tua paz. É assim que ele te atrapalha. Então aconteça o que acontecer, não perca a paz. Não deixa nada e ninguém tirar a paz. Se possível for, levanta até sair do lugar. Se possível for, cala a tua boca e sai de perto. Por quê? Olha o que a Bíblia fala. Isaías 26, versículo 3. Bota aí. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz. Olha só. Aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele confia em ti. Então o diabo começa a roubar a nossa bênção através da paz. E como é que ele tira a nossa paz? Na nossa mente. Primeira coisa que o diabo vem para roubar a nossa paz é na nossa mente. A gente fica triste, abalado, preocupado, perde a paz. Por quê? Porque a gente não conserva a mente. Olha o que ele está dizendo, tu conserva em paz. Então Deus conserva a paz dele em nós. Quando nós fazemos o quê? Firmamos a mente nessa palavra que você está ouvindo hoje. Deus está falando com você hoje. Ele está dizendo, cuja mente está firme em ti. Estar firme em Jesus é estar firme naquilo que a palavra está falando com você hoje. Então nós temos que aprender a peneirar a nossa mente. O que vem na sua mente, você não sempre sai falando pela boca. Não, você peneira. Vem cá, isso aqui vai ter algum proveito? Isso aqui vai ter algum valor? Isso aqui vai trazer algum benefício? Se trouxer, eu falo. Se não trouxer, eu descarto. Não vale a pena. Por exemplo, eu não nasci no berço evangélico. O meu passado não interessa. Para que eu vou ficar aqui falando do meu passado? Alguém está entendendo o que eu estou falando? Entendeu? Eu tenho que ter esse feeling na cabeça. Aí você fala para os teus filhos do teu passado. Daqui a pouco você perde a moral. Ele mesmo vai chegar, você quer falar comigo? Você fazia pior do que eu? Você está entendendo como é que você tem que filtrar a tua mente? Você está entendendo como é que muita perturbação vem? Porque você não filtra o que você pensa? A gente tem que pensar e fazer. E muitas lutas o diabo começa vencendo na mente. Você vê, olha só como é que a coisa é tão séria. Eu ensinava meu filho menor, ele está na escola. Eu tenho 2 filhos, um de 10 e outro de 20 anos. Totalmente diferente. Mas os dois, como é que eu ensino a mente? O menor está naquela fase de apelido. Um coloca um apelido aqui, outro coloca um apelido lá, apelido. O que eu ensino para ele? Meu filho, não dá bola. Não dá bola. Porque se você der bola, o apelido, viu? É a mente. Mas se você não der bola, ele vai se cansar e não vai falar mais. Você está entendendo como é que é a mente? Desde pequeno. O mais velho passou na prova de fuzileiro naval. Eu orientei ele. Eu falei, meu filho, o que você tem que fazer? No dia do exame, o TAF, teste de aptidão física, eles vão agir no seu psicológico. Eles vão a todo tempo falar para você. Você não tem capacidade, a marinha não é para você não vai conseguir, pede baixa, pede para sair, joga a toalha, não fica. Eu falei, meu filho, firma a tua mente. Não fica dando ouvido para isso, porque você pode, e eu ensinei para ele, tudo passa, repita. Vamos, pessoal. De novo. Foi o que eu falei para ele. Passou e hoje ele está lá. Porque ele firmou a mente. Olha o que a Bíblia está dizendo. Tu conserve em paz aquele cuja mente está firme em ti. Porque ele confia
Então, quando você firmemente no que a palavra de Deus diz, você expressa para Deus confiança. Você entendeu? Agora, quando você não firmemente, vem a dúvida, vem a desconfiança. Satanás ganha terreno. Eu vou te dar 3 exemplos que vão te ajudar muito. Abra Gênesis, capítulo de número 16. Abra lá. Gênesis 16, versículo 7. Enquanto ele vai colocando, eu vou contextualizar com vocês. A palavra de Deus nos ensina que Abraão, ele estava com a idade avançada, ele é casado com Sarai e não tinha filhos. E o que o Abraão fez? Ele consultou a mulher dele, e a mulher dele, deita com a escrava Agar e você vai ter filho. Ele aceitou aquilo, deitou-se com a escrava e nasceu Ismael. Após Ismael estar com a idade já avançada, ela começou a desprezar a Sarai. Agar, mãe de Ismael, já não dava a mínima para ela. A Sarai ficou revoltada, começou a afligir Agar. Presta atenção. Agar, diante dessa situação, ela levada pelo momento, pela perseguição, ela pega o filho e vai embora. Aí Deus encontra ela no caminho. Ela estava fugindo da sua senhora. Olha o que Deus falou para ela. Presta atenção. Gênesis 16, versículo 7. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Continua. E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vem e para onde? Será que Deus não sabia onde que ela ia? Pessoal. Será que Deus não sabia onde ela vinha? Então ele sabe que você está aqui hoje. Diga glória a Deus, pessoal. O que ele queria era ver a atitude dela, como ele quer ver a sua e a minha. Olha o que ele disse, E disse, volta lá, querido. Disse Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vai? E ela disse, continua. Veio fugida da face de Sarai, minha senhora. Ela não falou nem para onde ia, só falou, venho fugido. Deus falou, já basta. Olha o que Deus vai falar para ela. Vai. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Olha só, vai. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua semente. Continua. Que não será contada por numerosa que será. Bota o 11. Disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebeste e terás um filho. Vai. E chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua... Deus conhece a nossa luta, a nossa aflição. E olha o que ele está dizendo para ela. Eu sei que a tua senhora fez, não se revolta contra ela, não. Quem vai lutar por você é eu mesmo, o próprio Deus. Você quer que Deus lute por você? Vou te perguntar pela última vez, só o Jefferson está respondendo. Você quer que Deus lute por você? Sim ou não? Então, muitas das vezes você vai ter que engolir a revolta. Muitas das vezes você vai ter que se submeter e Deus vai entrar na batalha, não vai ser você que vai lutar, vai ser o próprio Deus. Deus está dizendo para ela, volta. Não, mas volta. Não se mexa, você vai estar atrapalhando o teu futuro. Você vai impedir o que eu quero fazer lá na frente da sua vida. Se submeta. Só obedeça. Ela não vai lidar com você. Sou eu que vou lidar com ela. Irmão, Deus quer lidar com nossos problemas. Deus quer agir na nossa aflição. Mas sabe o grande erro? A gente toma rédea e quer fazer do nosso jeito. A gente quer xingar, a gente quer esbravazar, a gente quer gritar, aí Deus não opera. Deus falou, volta lá, se submeta, vai lá, fica na tua. Irmão, eu já vi isso na própria pele. Pessoas se levantavam contra mim, eu não fazia nada. Só entregava nas mãos e Deus me exaltava e Deus honrava. Então não queira bater boca, não queira se levantar, deixa Deus agir. Eu vou te dar um outro exemplo. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 17. Você vai gostar muito. Aqui a Bíblia fala de uma mulher estéril. 1 Samuel 1,17. Excelente, Davi, seu melhor. Ó, que aconteceu? A Bíblia fala que Ana não tinha filhos, Penina tinha. E diz a Escritura Sagrada que Eucana pedia para ela, para não ficar triste, e não adiantava. A Ana chorava, não queria comer, ela ficou muito, muito triste. Até que um dia ela foi para a igreja e derramou a sua alma perante o Senhor. O profeta Eli, a princípio, pensou que ela estava bêbada, pensou que ela estava embriagada.
e até que ele entendeu que ela estava derramando a alma dela perante o Senhor. Aí agora, presta atenção, é agora. Eu contextualizei para você entender agora. Olha só, vai, 1 Samuel 1:17. Então respondeu Eli e disse, o que ele falou para ela? Que eu falei para você? O que ele falou para ela? Fala! Continua. E o Deus de Israel te conceda a tua... Você tem que sair daqui com a paz de Deus na sua vida. Senão não adianta. Você está pedindo pela tua saúde, você está pedindo pelos teus filhos, você está pedindo pela sua família. Chega! Deus já ouviu a tua aflição. Você tem que sair daqui em paz. Você tem que sair daqui equilibrado. Quem está tirando esse equilíbrio é o diabo. Enquanto Ana ficou desequilibrada, Deus não fez nada por ela. E olha que ela estava pedindo. Então não adianta só você vir para a igreja, pede, se você não se equilibra. O homem de Deus falou, você tem que ir em paz. Você tem que se acalmar. Quando você se aquietar, você vai ver Deus na sua vida. Só irmão, entendeu? Digam glória a Deus. Agora, pula para o versículo 19. Vai, campeão. 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Agora, povo de Deus. Eucana conheceu a Ana, sua mulher. E o Senhor... Deus não se lembra de todo mundo, irmão. Deus se lembra daquele que está em paz. Passou tão tempo na igreja, a minha vida não muda. Não vai mudar. Enquanto a senhora ficar inquieta... Irmão, você acredita se quiser. Tem gente que chega na igreja perguntando a hora que acaba. Estou falando sério. Que horas vai acabar o culto? Que hora? Não, você está perdendo o seu tempo. Que isso, pastor? Estou falando sério. Olha o que o homem de Deus falou para você. Você precisa ir em paz. Você tem que estar em paz. Porque se você estiver em paz, o que você pedir, Deus vai atender. O diabo não quer roubar a tua bênção. O diabo quer roubar a tua paz. Porque roubando a tua paz, ele vai roubar a presença de Deus na sua vida. Porque Jesus é o príncipe da paz. Então olha para mim. Tudo está dando certo? Diga comigo, estou em paz. Fala! Tudo está dando errado? Diga. Isso aí, estou cheio de dinheiro. Estou durando kid. Tá tudo alegre. Tá tudo triste. Tá tudo dando certo. Tá tudo dando errado. Então nada e nem ninguém pode tirar a paz de Deus da sua vida. Quando Ana ficou em paz, Deus se lembrou dela. E olha que coisa interessante a dizer para vocês, pessoal. A Bíblia não fala o nome de um filho da Penina, mas a Bíblia fala o nome do filho de Ana, ainda ficou registrado na Bíblia. Samuel, 1º e 2º Samuel. Olha para mim, o que Deus tem para fazer na sua vida vai ficar registrado e todos saberão a presença de Deus na sua vida. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ao último exemplo para mim encerrar, que eu já falei demais. Números, capítulo de número 20. Vocês vão gostar muito. Versículo 1 e 2. Vamos lá? Números 20, versículo 1 e 2. Presta atenção. Chegando os filhos de Israel a toda a congregação do deserto de Zim, no mês primeiro o povo ficou em Cádiz. Vai. E Miriam morreu ali. E ali foi sepultada. Então morre Miriam, irmã de Moisés. Continua. E não havia água para a congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. Olha que coisa séria, pessoal. A Bíblia diz que o emocional do Moisés está abalado. Primeiro, a irmã dele, aquela que cuidava dele quando era pequeno, aquela que ajudou a mãe a colocar ele lá no cestinho, aquela que foi até a filha de Faraó para cuidar dele quando ele era pequeno, aquela que acompanhou todo o ministério dele, havia morrido. Você concorda comigo que a morte abala a pessoa? Porque o ser humano nunca foi feito para morrer, sabia disso? O ser humano foi feito para viver para sempre. A morte, irmão, ela não era para existir. Outro dia eu vou falar sobre isso. Tá? É por isso que ela mexe muito com a gente. Então, o sistema emocional do Moisés estava muito abalado com a perda da irmã tão próxima dele. E agora, olha o que aconteceu. O povo ficou sem água. Alguém já ficou sem água em casa? Hein, pessoal? É tranquilo? Duvido. Você tem que tomar banho, né? E não consegue, não tem água, quer lavar a louça.
tá aquela pilha lá de louça para lavar, as coisas sujas para limpar, roupa para lavar e não tem água, e o negócio não vai. Então você vê que a situação estava brava. E olha que coisa, para piorar, ainda se levantaram contra ele. Quem ocupa a liderança não entende, mas sempre vão querer falar mal de você. Por quê? Quem é líder, você tem que aprender a lidar com as pessoas. Começaram a falar mal dele, começaram a se levantar contra ele. Agora ele vai se desequilibrar. Olha o que diz o versículo de número 7 e 8. Coloca aí. E o Senhor falou a Moisés dizendo, 8. Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Diga comigo, falai a rocha. Vamos, pessoal, colabora aí, diga, falai a rocha perante os seus olhos. Continua, Davi. E dará a sua água, assim lixará a água da rocha. E darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Deus mandou ele fazer o quê com a rocha? Isso, obrigado, meu amigo. Fala com a rocha. Vamos ver o que ele fez? Versículo 10 até o 12. Vamos lá. E Moisés e Arão reuniram a congregação de diante da rocha. E Moisés disse-lhe, ouvi agora, seus rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Continua. Então Moisés levantou a sua mão e o que ele fez? Hein, pessoal? O que ele fez? Isso, excelente. Então você vê que ele não falou. O que ele fez? Bateu, dele uma pancada, dele uma cacetada lá na rocha. E olha só o que aconteceu. Vai da visão. E bebeu a congregação e os seus? Ah, mas a água saiu. E você vai ver o preço que ele vai pagar agora. Coloca o 12. E o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me cresça a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Olha só. Por isso não metereis essa congregação na terra que lhes tenho dado. Você viu? O seu desequilíbrio atrapalha o teu futuro. Agar desequilibrada, quase que ela perde a bênção do Ismael. Ana desequilibrada, não gerava, não tinha filhos. Moisés desequilibrado, não entrou na terra da promessa. O desequilíbrio atrapalha o teu futuro. Deus está dizendo, se equilibra, Ele abençoa o teu amanhã. Ele abençoa o teu futuro. Olha o que diz, ó, para confirmar, Deuteronômio 32, versículo 48. Coloca aí, Deuteronômio 32, 48. Depois falou o Senhor a Moisés, naquele mesmo dia, dizendo, 51. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, continua, no deserto dizem, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Agora, ó, pelo que verás a terra diante de ti, porém, não vai entrar nela. Continua. A terra que darei aos filhos. Naquele momento você tinha que estar equilibrado. Você é líder, Moisés. Tudo bem que você perdeu sua irmã, tudo bem que havia necessidade da água, tudo bem que o povo estava ali se levantando, mas você é líder, você é cabeça, nós somos filhos do Deus vivo. Nós não podemos deixar que nada e nem ninguém nos desequilibre, irmãos. Eu não estou aqui, eu não sei porque eu vou falar isso, mas alguém está precisando ouvir. Eu não estou aqui defendendo ninguém. Outro dia me perguntaram, pastor, qual é o seu lado? O senhor é da direita ou da esquerda? Eu sou do alto. Eu não sou nem Bolsonaro, eu também não sou Lula. Eu sou de Jesus Cristo. Mas agora a gente está sabendo aí que está tendo julgamento do Bolsonaro, não está? Eu não estou falando mal, irmãos. Mas o que ele muito errou foi na falta de equilíbrio. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou falando mal do Bolsonaro. Mas se ele tivesse um pouco mais de equilíbrio, ele não estaria passando por que ele está passando hoje. Então você está vendo como é que o equilíbrio é importante em tudo. Uma mãe equilibrada, ela tem uma família estruturada. Um pai desequilibrado, ele destrói o lar dele. Então Deus está ensinando, e hoje nós vamos orar por isso, para que o Espírito Santo nos traga o equilíbrio dele. Você vê aqui que a falta de equilíbrio de Moisés atrapalhou o futuro dele. Ele lutou para entrar na terra da promessa. E não entrou, por quê? Porque ele perdeu o equilíbrio. Satanás está atrapalhando o teu futuro, porque você está se tornando uma pessoa desequilibrada.
Teve uma pessoa que me pediu aqui, pastor, ora por mim para me arrumar emprego. Eu orei, pedi a Deus que abençoasse a vida dele. Aí ele ficou 1 mês, 2 meses, arrumou emprego, depois veio embora. Por quê? Desequilibrado no emprego. Mandaram ele embora. 3 meses ainda é tempo da experiência. Quem está entendendo o que eu estou falando? E o pessoal só estava de olho nele. Ah, pastor, emprego é isso, aquilo, outro, meu querido. Aprenda a engolir sapo, aprenda a se submeter. Só no início. Irmão, tudo no início, irmão. Você tem que medir força. Você pode ver um carro para ele andar no início, a marcha de força, primeira e segunda. Você pode ver um casamento, relacionamento no início, às vezes você tem que dar força. A igreja no início é força. Tudo no início é força, irmão. Depois a terceira, a quarta, vai tranquilo. É o que ele está dizendo ali, Moisés tem que ser equilibrado. Ele perdeu o equilíbrio, ele perdeu o futuro. Agora você vai ver um outro Moisés. Você vai ver agora o Moisés equilibrado. E você vai ver o próprio Deus agindo na vida dele. A mensagem para você hoje é essa. Se você se equilibrar, Deus vai agir no seu problema, no seu futuro. Se você se desequilibrar, Deus não vai agir no seu problema, Deus não vai agir no seu futuro. Deus vai agir em você, equilibrando você. Como assim? Coloca agora aí Números 12, versículo 1. Aqui eu encerro. Coloca aí. Números 12. Olha aí. E falaram Miriam e Arão contra Moisés. De novo, ó. Por causa da mulher cuxita que tomara. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Continua. E disseram, porventura falou o Senhor somente por nós? Não falou também por nós? E o Senhor? Então Deus está nos ouvindo aqui hoje. Diga glória a Deus, pessoal. Deus está ouvindo essa mensagem. Agora, olha só. Eles se levantaram contra Moisés. Versículo 3. Vai. Era o varão Moisés, leia. Como é que ele era? Repita todo mundo comigo. Josué. Fala. Isso, vamos, fala, meu filho. Josué. Entendeu? Bem tranquilo. Ó, e era o varão Moisés muito manso. Agora, pessoal, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Continua. Ó a primeira palavra. Quem está escrito? Logo, seja manso. E logo Deus vai agir na sua vida. Seja uma pessoa desequilibrada. Seja uma pessoa irada, inquieta. Deus não vai agir na sua vida. Deus vai agir em você. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam. Continua. Vós 3, sai a tenda da congregação. E saíram eles 3. Agora, pessoal. Então o Senhor, leia. Mais alto, então o Senhor. Que Deus desça do céu sobre a sua vida hoje. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Deus quer descer e quer descer logo. Mas Ele quer ver você igual Moisés. Tranquilo. Entendeu? Josué, tranquilão. Seja essa pessoa tranquila e Deus vai agir na sua vida. A palavra que eu tenho para você hoje é essa, é paz. Receba a paz de Cristo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Bem forte, povo de Deus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Fiquem todos de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Nós vamos abrir o coração na presença de Deus. Hoje, você não vai orar pela família. Hoje você não vai pedir a Deus a bênção. Hoje você não vai pedir cura e libertação. Hoje você vai pedir o quê? Quero ser inteligente mesmo.